Olá, boa noite. A morte de uma menina de 7 anos chocou os moradores do bairro Amazonino Mendes, na zona norte da capital. A criança, que estava desaparecida desde a última sexta-feira, foi encontrada na madrugada de hoje enterrada no quintal de um vizinho. Antes de ser morta, a vítima teria sido abusada sexualmente. Revoltada, a população destruiu a casa do suspeito. Juliane da Silva tinha 7 anos. Era uma criança querida pela vizinhança e muito apegada ao pai. É muito querida ela. Era sua única filha? É minha segunda filha. Mas só que ela era muito apegada comigo, né? Ia pra casa, ficava comigo, só dormia no meu braço, ela só. A menina morava nessa casa, no bairro Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus. Foi na última sexta-feira que ela desapareceu da frente de casa, momentos antes de ir para o colégio. Aí ela veio pra cá penteando o cabelo dela. Aí quando foi na hora que ela sumiu, ninguém viu, ninguém sabia mais de nada, entendeu? Os dias foram passando e a família ficando cada vez mais desesperada. As buscas só terminaram na madrugada desta segunda-feira, quando o corpo da garota foi encontrado no terreno desta casa, que fica bem em frente à residência da família. Em contato com a diretora do IML, ela me informou no sentido de que a menina tem algumas lesões na cabeça, né, compatíveis com pancada, né? O corpo dela está sendo submetido à necrópsia, né? Para constatar alguma coisa relacionada à violência sexual também não é possível. Se precisar, parece que sim. Pelas fotos que eu vi ainda há pouco, parece que sim. Mas é possível ter a confirmação. É preciso ter a confirmação técnica sobre isso. Ninguém imaginava que o corpo da garota pudesse estar tão perto, já que um dos moradores da casa, Francinaldo Pereira, agora o principal suspeito, se mostrava solidário à família. Ajudou na busca. Primeira coisa, quando eu desci aqui da moto aqui, né? A primeira coisa que ele fez foi sair da casa dele aí, sair daí de dentro e falou bem assim: Jean, tua filha sumiu, Jean, bora procurar ela. Logo que o corpo de Juliane foi encontrado, o suspeito e a família deixaram a residência com medo do que poderia acontecer com eles. O crime chocou tanto que os vizinhos se revoltaram hoje pela manhã e invadiram a casa do suspeito. Neste momento, lá dentro, eles começam a quebrar a residência. Foi o vizinho daqui da frente, né? Como suspeita, pegaram ela aí, viram ela morta aí dentro da casa dele aí. E agora à tarde, a Delegacia de Homicídios e Sequestros confirmou a prisão de Francinaldo Pereira, apontado como o principal suspeito do crime. Ele ainda iria prestar depoimento e os detalhes devem ser passados amanhã durante uma coletiva de imprensa. E outro crime bárbaro foi registrado na zona leste da capital. Uma criança de 1 ano e 4 meses foi torturada e abusada sexualmente dentro da própria casa. A mãe do bebê foi presa, mas o principal acusado é o namorado dela, um adolescente de 17 anos que confessou o crime. A polícia chegou até os acusados na tarde deste domingo. De acordo com o conselheiro tutelar que atendeu a ocorrência, a denúncia partiu de funcionários do pronto-socorro infantil ao perceber que uma criança de 1 ano e 4 meses tinha dado entrada na unidade de saúde com sinais de tortura. A situação no momento, inicialmente, a criança toda machucada, né, mordida, essa coisa toda. Então a médica, ao perceber aquilo, já acionou de imediato o conselho tutelar e a polícia para que fossem instaurados os procedimentos, tendo em vista para poder salvar ou para que fosse tomado as medidas com quem fez aquilo com aquela criança. Na delegacia, a polícia descobriu que as mordidas foram feitas pelo namorado da mãe da criança, um adolescente de 17 anos. Ele alega que a mãe do bebê estaria dormindo no momento da tortura. Ele admite a prática do ato infracional, ele diz que fez isso com o intuito realmente de torturar, de maltratar, de judiar. Ele diz que essa criança chorava e muito alto. E chorava alto e ele não entende como a mãe não acordou. Isso são palavras do adolescente. Além de ser torturada com mordidas, a criança ainda foi abusada sexualmente. Joicinara Feitosa Parede, de 22 anos, é acusada de omissão. Ela e o namorado estavam em um relacionamento há apenas 2 meses. Ele confirma, inclusive, que mordeu a parte íntima da criança, que introduziu o dedo na região anal. Ele confirma que mordeu e que, inclusive, sufocava essa criança com o intuito de que ela não gritasse muito.
Começou hoje a 11ª edição da Operação Ágata, que tem como objetivo combater os crimes na fronteira do Brasil com 10 países sul-americanos. Na Amazônia, as ações realizadas com apoio de militares de países como Guiana e Venezuela vão envolver cerca de 5.000 homens. A 11ª edição da Operação Ágata segue com o objetivo de combater crimes na região de fronteira do Brasil. Aqui na Amazônia Ocidental, aproximadamente 9.236 quilômetros serão intensamente fiscalizados a partir de hoje até o dia 20 de junho. O comandante do 7º Comar alertou durante a abertura da operação que caças já estão em patrulhamento pela Amazônia, justamente para combater a invasão de aeronaves que carregam drogas e minérios de forma irregular no espaço aéreo brasileiro. Fazemos a rota dessa aeronave e se ainda assim ela não nos obedecer, aí será dado um tiro de aviso para dizer que a aeronave que está interceptando é uma aeronave da Força Aérea Brasileira que está armada e se ainda assim ela não obedecer, aí ela é considerada um tráfego hostil. E para o tráfego hostil, a última medida de policiamento é o tiro de destruição, sem problema. A Marinha já está com lanchas e navios pelos rios do Amazonas e, além do patrulhamento, ribeirinhos vão receber assistência médica. Nessa operação estaremos empregando 3 navios de assistência hospitalar e eles vão realizar ações de atividades de assistência hospitalar e assiso em conjunto com as demais forças no Rio Amazonas, no Rio Solimões e no Rio Negro, especificamente nas localidades de Novo Airão, Itacoatiara e Coari. Este ano, o Departamento de Controle de Atividade Financeira do Ministério da Fazenda também deve participar da Operação Ágata. O objetivo é diminuir o contrabando, aquelas mercadorias que não sofrem o recolhimento de impostos, mas entram pelo Brasil, pela região de fronteira da Amazônia Ocidental. Às vezes a gente vê uma Operação Ágata só com apreensões. Nós temos que ver o que passa por trás de tudo isso, toda essa repressão do ilícito, e depois existe uma apreensão, mas também o recolhimento de impostos. A Promotoria Especializada em Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor realizou esta manhã uma audiência pública para discutir o cumprimento do Estatuto do Torcedor e a garantia dos direitos do consumidor durante a realização dos Jogos Olímpicos na capital. O foco das discussões foi a estrutura que vai ser adotada em Manaus para os Jogos de Futebol das Olimpíadas. O titular da Promotoria Especializada em Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor diz que a preocupação é com relação ao cumprimento dos direitos dos torcedores a partir da compra do ingresso. A gente já tinha uma recomendação para a CEGEL, no sentido de atender alguns direitos que estão previstos no Estatuto do Torcedor, no próprio Estatuto do Idoso e também do consumidor, no sentido de que fosse respeitada a questão de numeração de ingressos, acessibilidade e também a meia entrada, que é fundamental. A questão da segurança é fundamental também. Durante a audiência, os organizadores foram questionados com relação à numeração de assentos na arena, já que o recorde de público registrado na partida entre Flamengo e Vasco no mês de abril ultrapassou até mesmo a capacidade do estádio, que é de 44.351 torcedores. Então, essa preocupação existe, a gente precisa ainda contornar e efetivamente estabelecer que aquilo que está dito no Estatuto do Torcedor, que tem que haver segurança disponível para o torcedor consumidor, tem que ser efetivamente concretizado. Mas ainda segundo o coordenador do Comitê Manaus da Olimpíada Rio 2016, nos jogos disputados na arena, todos os assentos vão ser numerados. Além das cadeiras que são todas numeradas, os locais de acessibilidade também para os portadores de necessidades especiais também serão numerados. Nós teremos ainda as entradas devidamente sinalizadas, ou seja, os 2 principais portões da Arena da Amazônia que estarão recebendo esse público também estarão devidamente sinalizados, e o ingresso que o torcedor receber vai estar totalmente sinalizado. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 21 e 27 graus. Em Lábrea, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 20 e 30 graus.
Em Parintins, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. Foi prorrogado até sexta-feira o prazo para a emissão do passe, documento concedido pela Capitania dos Portos para as embarcações que transportam passageiros. Com a proximidade do Festival de Parintins, as fiscalizações devem ser reforçadas a partir da próxima semana. A venda de passagens para o Festival Folclórico de Parintins deve aumentar a partir desta semana. A expectativa do setor é que a demanda deste ano ajude a recuperar os prejuízos. Inclusive, alguns barcos já não têm mais camarotes, já foram todos vendidos. Sai em média 20, 30 passagens por dia. Nos próximos dias, também deve ser mais intensa a saída de embarcações partindo de Manaus. A Capitania dos Portos estendeu até sexta-feira o prazo para a emissão do documento chamado de passe para os barcos, que tem por objetivo facilitar a fiscalização. Antes, as embarcações que levarão os passageiros para o festival recebem uma vistoria. São verificados equipamentos como extintores, boias e coletes e as condições dos motores. De acordo com o capitão dos portos, a Operação Parintins começa no dia 20. Nós teremos 3 postos de fiscalização. Um aqui no Encontro das Águas, na área de Manaus, uma barreira de fiscalização em Itacoatiara e também em Parintins. Nesse posto de fiscalização Manaus, se essa embarcação de passageiro, seja ela barco de linha ou até mesmo uma esporte e recreio, se não tiver portando o passe, ela não vai seguir viagem. Isso é muito importante. Hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Na capital, uma procissão encerrou agora há pouco as comemorações da Igreja Católica. Orestes Litaif. Antes da procissão, os fiéis católicos rezaram o terço mariano na própria igreja de Santo Antônio. Mas o ponto alto dessa celebração foi a procissão que reuniu cerca de 2.000 pessoas que caminharam pelas principais ruas do bairro que leva o nome do santo aqui na zona oeste de Manaus. Santo Antônio é conhecido tradicionalmente como santo casamenteiro. Muita gente aproveita o festejo para pedir proteção desse santo, que é considerado o padroeiro dos pobres. O padroeiro é protetor, mas também é exemplo. Nós queremos seguir o exemplo de Santo Antônio, que é alguém de misericórdia, de fé, de esperança, de caridade, sobretudo da caridade. Além da procissão, hoje também vai ter uma missa celebrada pelo arcebispo de Manaus e em seguida o arraial de Santo Antônio. O festejo de Santo Antônio é celebrado pelos fiéis católicos aqui de Manaus há 58 anos. Orestes Litaif para o Band Cidade. E neste fim de semana foi aberta a temporada das festas juninas na capital. Uma programação bem variada, com muita comida típica, movimentou diversos bairros da cidade. Seu João fez questão de participar da missa dos festejos de Santo Antônio na capital. Devoto de Santo Antônio. Muitos anos. Eu confio em Santo Antônio. O nosso bairro é dedicado a Santo Antônio desde 1958, quando aqui as primeiras famílias vieram e deram justamente esse nome ao bairro em homenagem a Santo Antônio. É um santo muito amado. Aqui o clima de arraial também tomou conta. Olha, aquela tradicional maçã do amor. E um talento que muitas vezes passa despercebido são as criações artesanais. Próximo dali, no bairro Vila da Prata, foi o 29º Festival Folclórico realizado pelo Conselho Comunitário, que também abriu a temporada de festas juninas na zona oeste da cidade. Aqui a programação segue até o mês que vem. Vai até o dia 3 de julho, somente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. O Parque Potolândia é uma novidade para a comunidade. Nós estamos levantando de novo para ser um dos melhores festivais da cidade. No fim de semana, a movimentação também foi grande nesse festival gastronômico em Manaus, que teve a participação especial de um dos jurados do reality show MasterChef, transmitido pela Band. Eu acho que é Amazônia, é o coração do Brasil. Amazônia é uma geladeira gigante, se abre as portas e tem todo o sabor do Brasil. E por aqui, o cardápio foi além dos pratos típicos e difícil foi resistir a tanta variedade. Vários sabores, né? Temos várias barracas aí, né? Para todos os gostos.
E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas a gente continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias e também rever nossas reportagens nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã.